Eu disse o nome de pessoas que marcaram o seu tempo, porque elas não se permitiram fazer aquilo que todos fazem. Quando nós superamos as expectativas, quando fazemos coisas além, experimentamos ambientes diferentes. Você começa a experimentar o sobrenatural de maneira diferente. Você começa a viver atmosferas diferentes. Encontro muito feliz com Deus pela oportunidade de estar vivo. Essa palavra que eu quero dividir com os irmãos é algo, queria ser muito breve e direto, mas no sábado passado eu estava fazendo um projeto e eu queria contar esse testemunho, como é que Deus ele cria oportunidades para nos abrir portas ou janelas para que nós possamos enxergar certas coisas que nós não estamos vendo na nossa frente. Subi do elevador até o 14º andar, estava eu esperando a minha equipe estava em outro local. Subi no 14º andar, nós precisaríamos desligar o prédio, mas tem gerador. Falei, se eles desligarem em algum momento a subestação, a energia, o gerador entra, o elevador vai continuar subindo. Já aconteceu isso. E, infelizmente, são 5 elevadores no prédio, eu estava no de serviço. E qual foi o único elevador, irmãos, que o gerador não entrou? O premiado, o meu. Eu estava indo ao 14º andar, que seria o último andar do prédio. Ele bateu, puff, e desceu, e desceu, e desceu. Naquele momento, caiu a ventoinha do elevador, caindo um monte de coisa no elevador que já é um pouco antigo. Em cima de mim, eu só lembrava da minha família e da igreja e o que eu deixei de fazer, das coisas que eu preciso fazer e daquilo que eu deveria ter feito. Foi uma coisa rápida, foram longos 7 segundos, vamos dizer assim, de cair do 14º até o 4º andar. Deus é tão fiel, irmãos, que todo elevador, não sei se os irmãos sabem, tem água no fundo. Você sabe por que tem água no fundo? Você sabe por que tem água no fundo do elevador? Para amortecer. Aquele elevador não tem. Já bastante não. Mas eu parei no 4º andar. E ali eu fiz uma chamada de vídeo para minha esposa, tentei parecer calmo, né? Eu passei calma para ela. Mas a primeira coisa que me deu vontade é de ver o rosto da minha família. Minha família não estava no Rio, em Brasília. Ela estava na casa da irmã. E eu queria falar com ela. Se for o momento, se for a minha ida, eu quero ver meus filhos. Eu quero me despedir, eu quero olhar no rosto dos meus filhos. E ali, naquelas longas 2h30 que eu fiquei preso dentro do elevador, o Senhor tratou comigo essa palavra. Romper as expectativas daquilo que eu mesmo ou as pessoas têm ao meu respeito. A minha pergunta para você nessa manhã, você parar a olhar a sua vida hoje, você atingiu as expectativas, passou as expectativas, ou você nem chegou na metade das quais você tem para você, para a sua vida e para aquilo que você tem? Abram comigo, Efésios, a leitura de abertura do culto de hoje. Efésios, capítulo 3. Eu quero ler só um versículo. Nós lemos do 14 ao 21, mas nós vamos ler só o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em... Se ele faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque o poder dele opera em nós, o que nos cabe como ser humano?
Na cultura romana, um soldado andando na estrada com o seu armamento, e ele encontrasse um judeu escravizado, ou ele encontrasse qualquer outro escravo de Roma, ou um cidadão romano, ele poderia olhar para ele e falar: você anda uma milha comigo, você leva o meu armamento uma milha. E Jesus, ele foi bem claro na sua palavra. Se pedirem para andar uma milha, ande 2. Vá além das expectativas. Supere isso. Vai muito mais do que as pessoas pensam sobre você, ou até mesmo aquilo que você pensa sobre você. Quantas das vezes a gente faz contraste nas nossas vidas com paralelos daquilo que nós deveríamos, podíamos e deveríamos ser. E talvez você olhe para si e fale assim: mas eu fui além dos sonhos, eu fui além, ou fui medíocre. Eu só fiz aquilo que todo mundo faz, fui mediano. Eu fui medíocre. Mediocridade tem muito a ver daquilo que você faz, que todo mundo faz. Fazer a média. Ser mediano é ser medíocre. Ser a média da humanidade é normal. Você fazer o que todo mundo faz é normal. Mas quando você vai além, você já pensou se você fosse além de um pai melhor? O Senhor foi tratando comigo naquele elevador, pregando para mim. Já pensou se você fosse uma mãe, fosse além de ser uma mãe melhor? Se você andasse mais uma milha como pai, mais uma milha como mãe, mais uma milha como cidadão, mais uma milha como profissional, mais uma milha como servo de Deus? Como seria a sua vida se você fizesse muito mais além daquilo que esperam de nós, ou você mesmo espera de si? Porque o versículo 20 do capítulo 3 de Efésios vai dizer que ele faz infinitamente mais. Então nós não conseguimos nem alcançar daquilo que Deus faz, mas como ser humano, do poder que está sobre nós, poder dele que está sobre nós, nos obriga a fazermos mais. Se dissemos que somos filhos, que somos servos de Deus, nós precisamos desenvolver dentro de nós, romper limites das expectativas. Romper com as expectativas. Irmãos, o que são expectativas? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que são expectativas. Você está falando muito sobre superar, romper as expectativas, ir além das expectativas. Mas o que são? É medo, insegurança, compreensão limitada, até compreensão limitada dos outros, seja família, amigos, rol de trabalho, dúvidas, perigos, as expectativas humanas. Mas eu posso te falar, a gente pode dissertar aqui de vários personagens que foram além das expectativas. José foi além daquilo que na ótica humana, desprezado pelos seus irmãos, desprezado até mesmo pelo seu pai, o que o amava. Não foi desprezado? Foi, porque o pai não deu credibilidade aos seus sonhos. Deixa eu te falar, até quem te ama vai te descredibilizar em algum momento. Se você sonha, se você projeta coisas grandes, até quem te ama vai te descredibilizar, não vai te dar crédito. Mas se você é descredibilizado e acredita nisso, talvez você precise acessar ou aumentar a sua fé. O que é estar acima das expectativas? Deus, ele sempre está acima das expectativas, ele sempre supera, ele é abundante. Todas as vezes, eu te pergunto, todas as vezes das quais você fez um propósito diante dele, pediu algo a Deus, em que momento ele não fez muito mais do que você pensou?
Em que momento Deus não fez muito além daquilo que você esperava, que você pediu algo assim, e Deus fez infinitamente mais do que eu pensei. Sabe por quê? Porque a gente olha com a nossa limitação humana. Porque para as limitações humanas eram só 5 pães e 2 peixinhos. Mas na mão do mestre foi infinitamente mais, que não só alimentou a multidão, como também sobrou. Porque ele faz muito mais do que nós imaginamos. E eu posso dividir com vocês histórias de superação que você olha e vai dizer assim, eu preciso fazer muito além. 2004, as Olimpíadas de 2004, existe um brasileiro, Vanderlei Cordeiro, de Lima, correndo, sendo o primeiro, pronto para ganhar a medalha de ouro, já chegando ao estádio com 60 mil pessoas, mais ou menos, esperando a sua chegada. Um ex-padre excomungado pela Igreja Católica o abraça e o tira da corrida. E agora você consegue começar a lembrar dessa imagem. O abraça e tira da corrida. É nesse inteirinho que o padre cai por cima dele e o segura. 2 competidores passam por ele. Vanderlei, ele tinha tudo para poder parar. Ele tinha tudo e as justificativas plausíveis para desistir da corrida. E dar as desculpas certas. Mas não. Ele continuou. E quando ele chega naquele estádio, ele chega fazendo o aviãozinho. Ele não ganhou a medalha de ouro, ele não ganhou a medalha de prata, ele ganhou a medalha de bronze. E mesmo assim, o primeiro não foi aplaudido. O segundo não foi ovacionado. Mas Vanderlei Cordeiro de Lima, sim. Aquele homem, quando ele chegou no estádio fazendo aviãozinho, todos já sabiam o que tinha acontecido. Deixa eu te contar uma coisa, nem sempre você vai ser o primeiro, nem sempre você vai vencer, nem sempre você vai ser o destaque. Mas você vai além das expectativas, você vai superar as expectativas e você vai acessar lugares além das expectativas. Não é a respeito de ser o vencedor, ou ser o primeiro, ou ser o segundo, ou estar no pódio ou não. Porque se eu perguntar para vocês, vocês lembram dessa visão, vocês recordam o tempo todo dessa imagem, mas se eu perguntar quem foi o primeiro e o segundo, vocês não vão lembrar. Não é a respeito de quem vence, é a respeito de quem acessa lugares diferentes, quem vai além, quem supera as expectativas. Quem vai muito além das expectativas. Existiu um homem, neozelandês, Edmundo Hillary, ou Hillary. Esse homem, ele tentou subir o pico do Everest. Foi o primeiro a tentar. E ele não foi sucedido. Ele não foi bem sucedido. Um reconhecido alpinista neozelandês. Um dia, fizeram um congresso e chamaram ele para palestrar, para falar sobre alpinismo. E colocaram um outdoor com aquela montanha. Aquele homem, quando ele chegou naquele local, ele não falou para a multidão. Ele chegou e olhou para aquele outdoor e disse: Everest, você já cresceu o que deveria crescer. Eu estou em crescimento. Eu estou em crescimento e você vai saber o meu crescimento. 3 meses depois, esse homem faz o que nenhum homem havia feito antes. Chegou ao pico do Everest. Eu não sei quantas das vezes portas se fecharam, quantos nãos você recebeu. Não é isso que define quantas tentativas você teve. Não é isso que define quem você é. Mas sim aquilo que você faz, muito do que as dificuldades parecem para você. As dificuldades, elas parecem para você, mas você as supera.
Não uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Um outro fato que mexe comigo. Um advogado, um pastor batista, chamado Martin Luther King Jr. Eu amo a história desse homem. Ele reúne uma marcha que reuniu mais ou menos 250 mil pessoas. Uma marcha de quase 100 km. Muitos historiadores dizem que foi de 85. Quando chega de frente ao espelho d'água de Washington, esse homem começa a discursar e fala o discurso mais famoso que existe. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é que todo homem chegue ao seu destino. E só existem 4 maneiras de um homem chegar ao seu destino. Uma é voando, outra é correndo, outra é andando. A última é se arrastando. Eu não sei em que momento ou em que estágio você está. Tem fases na nossa vida que nós atingimos metas voando, outras correndo, outras andando. Mas é se arrastando que te marca mais. É se arrastando, é aquelas que você quase parou. Faltava pouco para você desistir, mas você foi. No último fôlego você chegou, você alcançou. Essa te marca mais do que você chegar voando. É aquela que quando você olha para o que você passou, você fala, o que seria de mim se não fosse a mão de Deus? Como eu chegaria aqui? Tem vezes que a carta está pronta, a carta de divórcio está pronta ali, para desistir, para entregar tudo. Mas você diz, não, eu vou além, eu vou passar, eu não vou assinar, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir do meu casamento, eu não vou desistir. Talvez as coisas estejam prontas, o velório fúnebre já esteja pronto. Mas você não, ainda tem vida. Eu ainda vou lutar por ele, ainda vou lutar por ela. Ainda algo vai acontecer, a mão de Deus vai se mover. Se há uma promessa, há uma palavra, vai acontecer. Eu vou superar as expectativas. E todos olham e falam assim, mas já está morto, prepara o velório. E você está continuando acreditando. Chega, o casamento acabou, a porta está fechada. Chega, desiste. Para de dar com o pé na porta e você diga, não importa quantas vezes for necessária, nem que seja me arrastando, eu não vou desistir. O que nos marca, pelo menos para mim como ser humano, é aquelas vitórias que mais doeram. Aquilo que fez a tua vida ser ressignificado, ganhar um sentido. Um dos maiores violinistas do mundo, Podolski, tocando num teatro na Rússia. Primeira dama na primeira fila olhou para aquele homem tocando daquele jeito e disse, eu quero conhecê-lo. Podolski em frente ao espelho, tirando a sua gravata, borboleta. Aquela mulher entra e fala para ele, eu daria minha vida, ou pelo menos metade dela, para tocar como você. E aquele homem, sem virar para ela do espelho, falou, eu doei toda a minha vida, e doaria ainda mais se tivesse, para chegar onde eu cheguei e tocar como eu toco. Só quem vive, só quem sente a dor, sabe o valor daquilo que tem e daquilo que conquistou. As pessoas têm vezes que elas olham para você e falam assim, foi fácil. Olha lá o carro, olha lá a vida. Tudo bem, nasceu em berço de ouro. Os pais deram oportunidade. Eu daria a vida para ter o que ele tem, será? Mas a minha pergunta é, você daria a vida para passar pelo que eu passei? Ou por onde eu passei? Ou passar pelas coisas que eu venci?
Eu costumo dizer sempre uma frase: é muito fácil casar com a sua vida em cima do altar. O difícil é querer a sua vida fora dele. É muito lindo eu querer o teu momento. Mas será que eu quero viver a tua história? Será que eu quero passar por aquilo que você passou? Por aquilo que você venceu? As palavras que você teve que superar? As humilhações que você venceu? Será que eu quero isso? Será que eu vou me dedicar o quanto você se dedicou? Será que eu vou abrir mão o quanto você abriu mão para ter o que você tem, para conquistar o que você conquistou? Eu estava conversando com 2 pastores amigos e uma ovelha de um deles passou, uma ex-ovelha, e virou para ele e falou assim: pastor, eu daria tudo, bota a mão na minha cabeça que eu quero ter o que o senhor tem. Ele colocou a mão sobre aquele jovem e profetizou. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo me trouxe uma palavra para aquele homem. Eu falei: é muito lindo o que você fez. Mas a unção que você carrega tem muito mais a ver com a tua história do que com o teu momento. Talvez você passou para ele não a tua unção, mas passou a força que ele precisa para superar tudo aquilo que você superou, que você passou, para chegar aonde chegou. Irmãos, entendam uma coisa: na sua vida, todas as vezes que você se propor a fazer mais do que os outros, você vai ser alvo de críticas. Experimenta no teu trabalho fazer além daquilo que os outros fazem. Como definem pessoas no trabalho que fazem além daquilo que todo mundo faz? Elas são o quê? Amostradas, puxa-saco. Tem outras palavras que não dá para dizer. Experimenta chegar meia hora, 40 minutos para adiantar seu trabalho. Experimenta fazer além do que aquilo que as pessoas fazem. Quais definições que dão para você? Até mesmo dentro da tua família. Quando você se propõe a fazer algo que ninguém fez, ou ir aonde ninguém foi, quais são os adjetivos que vão lhe dar? Fala para mim. Você sai do mesmo ponto de partida que eles, mas você se propõe a não esmorecer, a não ser medíocre, a não fazer aquilo que a maioria faz. Eu tenho um sério problema com esse adágio. Existe o adágio popular, ser o produto do meio. Eu tenho um sério problema com isso. Eu não sou produto do meio. Eu sou produto daquilo que sai da boca de Deus. Eu quero ser produto daquilo que Deus decretou para a minha vida. Não do meio que eu vivo, porque o meio que eu vivo, o mundo jaz do maligno. Aquilo que eu vivo, não é. Mas se eu viver num ambiente de glória, num ambiente do Espírito, aí sim eu quero ser o produto daquilo. Eu quero ser o produto do ambiente do Espírito Santo, do ambiente de glória, do ambiente em que todos fazem muito além daquilo que outros fazem. Todo mundo já fez isso. Por que você não vai além? Por que você não faz mais? Recebi um vídeo de um pastor contando um testemunho e aquilo mexeu comigo. Um homem perdeu o emprego. Seu nível de vida começou a declinar. Ele, um dia, procurando emprego, ele não conseguiu, depois de tantos não, de tantas portas fechadas. Aquele homem chegou estressado em casa. E começou a discutir com a sua esposa. E começou a agredir a esposa. E o filho de 7 anos, olhando aquilo, correu para o quarto desesperado. Aquele homem bateu tanto que ele matou a esposa dele. Num surto psicótico, aquele homem pega o filho de 7 anos.
vai para a sacada do prédio, da varanda, sentado com seu filho no colo. Os vizinhos só ouviam: pai, não pula. Pai, eu estou contigo. Pai, não faz isso. Pai, não faz isso. Pai, não faz isso. Eu estou contigo. E aquele homem pulou. Morreram ele e o filho. Todas as vezes que você pensar em pular, lembre-se que teu filho está no teu colo. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembra que o seu filho está no seu colo. Todas as vezes que você pensar em cair, pecar e deixar que você merece ficar caído, lembre-se que tem alguém no teu colo. Lembre-se que você é produto de alguém que se fortaleceu para que você estivesse de pé. Então faça isso por alguém que esteja no teu colo. Isso mexeu muito comigo. Todas as vezes que você pensar em falhar, lembra que existe alguém no teu colo. Então, todas as vezes que você pensar em ir além, lembre-se que você está mostrando para alguém que está no seu colo que vale a pena ir além. Que vale a pena romper limites. Que vale a pena ir muito mais do que as pessoas pensam. Tem pessoas, irmãs, que são medíocres até no culto. Até o seu culto é medíocre. A Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos numa casa. Aquela mulher chega com um vaso de alabastro. Caro, ela olhou para aquele ambiente e falou assim: peraí, esse culto está muito morno. A presença está aqui, o mestre está aqui. Eu não estou vendo ninguém entregando de verdade para ele. Aquela mulher, ela derrama, não contente, ela quebra o vaso. E mais do que quebrar, ela começa a lambuzar os cabelos e passar aos pés de Jesus. E alguém vai dizer, como sempre fazem: ei, para que isso? Para que isso? Qual a necessidade disso? Caro demais para fazer isso. É caro. O vaso caro serviria para fazer outras coisas. Quem é medíocre, quem não se dá, não se doa, sempre vai achar que você está fazendo demais. Você está se mostrando demais. E Jesus marcou a vida daquela mulher. Quando nós fazemos além daquilo que até Deus espera de nós, nós somos reconhecidos pelo nome. Existe um cobrador de impostos, que ele queria ver Jesus. Ele viu que, pela sua estatura, ele não conseguiria ver Jesus. Ele não se contentou, eu vou fazer muito além daquilo que as pessoas estão fazendo. Quer se aproximar, quer apertá-lo, eu vou subir uma figueira. E a figueira era brava. Tinha dificuldade, mas ele não olhou para isso. E o que aconteceu? Jesus o reconheceu. Quem vai além das expectativas é reconhecido por ele. Zaqueu, desce porque hoje me convém estar na sua casa. Quando nós vamos além daquilo que o Senhor espera de nós, nós somos reconhecidos. Lembrarão sobre você. Talvez aonde? Na tua casa. Minha mulher, minha avó. Alguém vai falar sobre você. Alguém vai lembrar de você. Seus filhos falarão para os filhos dele, que falarão sucessivamente, e lembrarão que teve alguém que superou as expectativas e deixou esse legado, deixou um caminho. Irmãos, mas você precisa olhar para si e entender que ir além das expectativas vai muito mais do que andar só uma milha. Que fazer o simples. Irmãos, o Senhor me chamou para isso, eu estou fazendo da melhor maneira. Eu estou me doando para fazer da melhor maneira possível. Deixa eu te contar um segredo, ainda é pouco. Que isso, irmão? Sim. Abra comigo Lucas 17. Lucas capítulo 17, por favor. A partir do versículo 7. Abra o que o próprio Jesus falou. Lindo é o prefácio desse capítulo.
Lucas 17. O prefácio vai dizer assim: quantas vezes se deve perdoar um irmão? Tá. Versículo 7, 17, 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em uma guarda ao gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te, volta, e põe-te à mesa. Voltou, passa. E que antes que lhe diga, prepare-me uma ceia, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também sois vós, que depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Você tem sido um servo inútil, um servo útil, um servo que tem passado além das expectativas. Tem gente que se contenta em dizer, nesses mais de 30 anos caminhando no Evangelho, eu sempre ouvi, eu faço o meu da melhor maneira possível. Quantas das vezes você ouve profissionalmente, na vida, eu faço o meu da melhor maneira possível. Eu faço o meu, dou o meu melhor, ali no meu quinhãozinho, na minha porçãozinha, já está bom. O nome disso é mediocridade. O Senhor sempre espera de nós que nós possamos ir além. Que nós, movidos pela fé, que nós não sejamos aqueles que dizem, lá, foi se amostrar, começou a se afogar. Para que saiu do barco? Prefiro ser aquele que experimentou a oportunidade de, mesmo se afogando, receber da mão do Senhor o resgate. Mas experimentar de andar sobre as águas do que aquele que fica no barco criticando. De ser aquele que só ficou ali na zona de conforto. É chamada zona morta da vida. O pior lugar para o ser humano estar é a zona de conforto. Porque ele morre sem perceber que morreu. Porque ele esfria sem perceber que esfriou. Porque ele para sem perceber que parou. A zona de conforto é o pior lugar para o ser humano estar. O melhor lugar para o ser humano estar é a zona de confronto. Porque todo dia você sabe que a guarda não pode ser baixada. Todos os dias. Até no momento de vitória, a guarda não pode ficar baixa. Porque o teu inimigo só está esperando isso. A sua guarda baixar para ele te atacar. Seja no momento em que você esteja fraco, combalido ou fortalecido comemorando uma vitória. A zona de confronto não te permite a ficar desatento. A zona de confronto não lhe permite ficar parado, sendo um alvo pronto a ser atingido. Pergunta para qualquer atirador de elite do mundo, seja o melhor, qual o alvo mais fácil para se derrubar? É em movimento ou parado? É óbvio que é o parado. A zona de conforto, ela te para. Ela te paralisa. Então nós precisamos entender que a nossa vida não se resume a fazer aquilo que nós achamos que é o normal. Não. Se você acha que está orando um pouco, ora mais. Se você está achando que está jejuando um pouco, jejue mais. Está achando que está estudando um pouco, estude mais sobre a palavra. Vá e mergulhe, vá além. Mas, irmão, não tenho ministério nenhum. Eu vou pregar onde para ler tanto? Eu vou fazer... Nada, você está se alimentando. E o dia que alguém chegar perto de você, você não precisa estar num púlpito com o microfone na mão para entregar uma palavra. Você só precisa estar preparado para entregar uma palavra para alguém no momento certo. E você precisa estar
balizado na Bíblia. Você precisa ter conteúdo. O Espírito Santo só enche a boca daquele que tem alguma coisa para passar. Eu sempre ouvi, abre a tua boca que eu encherei. Ele enche, irmão. Ele vai encher. Mas ele não pode encher daquilo que você não sabe. Ele não pode encher daquilo que você não conhece. Ele vai te trazer a profundidade daquilo que você já sabe. Pode ser raso, mas Deus, ele vai além da razoabilidade. Ele vai muito além daquilo que nós pensamos. Ele faz infinitamente mais do que imaginamos. Muito além do que você pensa. Eu disse o nome de pessoas que marcaram o seu tempo. Porque elas não se permitiram fazer aquilo que todos fazem. Elas não se permitiram a ser como todo mundo. Não, eu vou além, eu vou passar. Eu estou aberto ao sobrenatural. Irmãos, eu vou voltar a repetir o que eu disse alguns minutos atrás. Quando nós superamos as expectativas, quando fazemos coisas além, experimentamos ambientes diferentes. Você começa a experimentar o sobrenatural de maneira diferente. Você começa a viver atmosferas diferentes. Tem coisas que começam a acontecer na sua volta e você não entende. E você não entende porque você está falando uma coisa tão simples para alguém e ela está chorando. Você não consegue entender que você chega no lugar, o ambiente está mudando. E aí as pessoas olham para você e falam assim, você chegou e a paz começou a trazer uma paz para mim. O ambiente ficou mais leve. O que você tem de diferente? É que eu estou superando as expectativas. É que eu estou tentando ir além. Eu estou me esforçando, eu estou me entregando, eu estou me esmerando mais. E a atmosfera de Deus vai fluindo na tua vida e as pessoas vão sendo atingidas por ela. A tua família, a tua circunvizinhança, todos aqueles que te cercam. Vai começar a notar algo diferente em você. Mas para isso você não pode ser só mais um. Porque deixa eu te falar, aquele que você vai trazer uma palavra que possa mudar a vida dele, ele já ouviu palavras de outras pessoas. Mas ele ouviu de pessoas que não foram além das expectativas. Ele ouviu de pessoas que traziam raso, que não foram além, não mergulharam. Não foram além daquilo que a sua razão, a sua mente, o seu intelecto só lhe permitiu ir aqui. Se meu pé vai aqui, se aqui eu estou sentindo, aqui eu paro. Não, mas assim como ele fez coisa aqui, ó, mergulha. Até você não ter mais controle de nada. Até você sentir que o Espírito Santo é que controla tudo. Quais são as minhas expectativas? Você já analisou as suas expectativas com respeito a si? Com respeito a você em família, você profissionalmente, você como pessoa? Elas são grandes, são pequenas, são medianas? Quais as expectativas que você tem sobre você? Quais são as expectativas que você tem sobre você para com Deus? Isso é o mais profundo. Quais as expectativas que eu tenho daquilo? Como Deus tem me visto? Como Deus tem me enxergado? Como Deus tem olhado para mim? O que Ele tem visto em mim? Quais são as expectativas de Deus ao meu respeito? Porque Ele sabe tudo ao teu respeito. São pensamentos de paz. São coisas boas. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Não deixe que nada supere ou pare aquilo que você vai buscar no Senhor. A Bíblia vai dizer de um cego, mais conhecido como cego de Jericó. Aquele homem nunca leu na vida dele.
Ele era cego de nascença. Ele nunca leu a Torá. Ele conheceu, ouviu de um Deus. Ele conheceu através da boca de outras pessoas. Talvez da sua família, no ensinamento diário de casa. Eu não sei em que momento ele aprendeu e entendeu sobre Cristo. Mas uma coisa é certa, quem o via talvez tinha dúvida, mas aquele homem sem ver, ele foi o único na Bíblia que chamou ele pela sua raiz. Ele conheceu a raiz de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não precisou ver. Ele não viu, mas ele sentiu que ele tinha que ir além. Não tinha multidão. Cala-te, está comandando o mestre, ele não vai te ouvir. Ei, é você que não conhece. Eu já estou limitado pela visão, mas eu não estou limitado pela audição. Eu não estou limitado pela minha voz. Eu vou gritar até ele me ouvir. Eu vou além do que vocês estão aí. Vocês estão correndo atrás dele, vendo, buscando algo, mas eu conheço a raiz dele. Sem nunca ter visto, eu conheço a raiz dele. Jesus, filho de Davi. Ei, chamou a atenção de Jesus. Espera aí. Mas, Senhor, está todo mundo te gritando. Não, mas tem alguém que conhece a minha raiz. Alguém conhece a minha raiz. Chamão Cholabás. Sabe por quê? Porque ele sonhou com esse momento. Talvez ele nunca imaginou que ele seria contemporâneo de olhar para o Filho de Deus, homem, ao mesmo tempo sendo Deus. Talvez ele nunca imaginou, quando ele estava crescendo, cego e ouvindo falar sobre que viria o Messias, que libertaria, o libertador. Ele cresceu ouvindo aquilo. E ele falou, só tenho uma oportunidade. Todo mundo chama ele do Messias, todo mundo chama ele de mestre, mas eu vou chamar ele pela raiz. Tem gente que vai além das expectativas. E quando vai além das expectativas, irmãos, chega a surpreender Jesus. Que isso? Jesus pode ser surpreendido? Sim. Uma mulher chegou para Jesus, falou isso. Jesus caminhando. Jesus, a minha filha está extremamente doente, vai na minha casa. Jesus, a minha filha está extremamente doente, vai na minha casa. E o Senhor não estava nem aí para ela. Senhor, a minha filha está extremamente doente, vai na minha casa. E Jesus vira para ela, minha filha, eu não posso tirar da mesa dos filhos para dar. Eu não posso tirar da mesa dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Você não faz parte disso. Você ainda não foi enxertada na videira. Você ainda não foi alcançada. Só morte de cruz ainda vai te alcançar. Ainda não é o momento. E aquela mulher, ela dá uma resposta. Aquela mulher, ela olha para Jesus e fala, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. Ela foi além. Ela não importou com a alimentação. Ela ouviu do próprio Deus. Para, não dá. O Deus falou para ela, não dá, não tem como eu te ajudar. Não dá para eu fazer isso. Mas espera aí, o Senhor é um Deus suficiente para me dar as migalhas que caem na mesa. E aquela mulher alcançou o milagre. A minha pergunta para você nessa manhã. Eu e você vamos até quando dar desculpas? Até quando eu e você vamos só nos limitar a fazer o básico, fazer aquilo que é o suficiente? Eu oro 10 minutos, eu prego, faço isso, a leitura da palavra, eu faço... É só isso que você vai fazer? Você não vai se desafiar a ir além? Você não vai surpreender a Deus? Ele está esperando que você o surpreenda. Ele está esperando que um dia você tome a decisão de romper com as expectativas humanas, romper com as expectativas que você tem de si mesmo e ir muito além daquilo que todos e você mesmo imagina. Aquela mulher foi lembrada. A Bíblia vai dizer que se
todos os milagres de Jesus fossem computados, todos os livros da terra não seriam suficientes para registrá-los. Talvez você pode lembrar da Biblioteca de Alexandria, que é uma das mais famosas, que era situosas, e era das maiores, gigantescas. Ou você pegar uma biblioteca de hoje, uma das maiores que possa ter no mundo hoje. Nem todas elas seriam capazes de descrever os milagres que um homem, cujo seu ministério durou 3 anos. Porque ele foi muito além das expectativas. Ele não se limitou. Ele não se limitou. Você precisa se confiar e se posicionar. E dizer, a partir de hoje, eu vou além das expectativas. Chega de ficar no raso. Chega de fazer o que todo mundo faz. Chega de ficar repetindo às vezes, fazendo as mesmas coisas. Não, chega. Eu vou além. Eu vou superar. Eu vou muito além daquilo que as pessoas pensam e imaginam no respeito. Que a partir de hoje, dessa manhã, assim como eu fui impactado por essa palavra, dentro do elevador, preso dentro do elevador há mais de 2 horas, e eu decidi, chega de ser medíocre. Chega de fazer só aquilo que for me proposto. Eu vou além. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que espera de mim que eu vá além é aquele que, quando eu dobro meu joelho, eu peço, ele faz muito infinitamente mais. Ele faz muito mais do que eu penso. Ele faz muito além do que eu peço. Ele faz muito além. Muito além. Eu volto à pergunta do início. Quantas vezes você pediu e ele te deu além daquilo que você pediu? Quantas das vezes você pediu um bolo de 10 centímetros e ele te deu de 30, de 50? Eu estou conjecturando. Quantas vezes você pediu algo tão simples e ele foi além daquilo que você pediu? Se coloque de pé nessa manhã, irmãos. Que a partir de hoje, nada do que façamos, seja na nossa vida profissional, pessoal, familiar e principalmente como filhos de Deus, que nada do que façamos seja algo mediano, seja além daquilo que já foi proposto para que fizéssemos. Deus espera que nós façamos mais, mais e mais. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã de aprendermos que precisamos romper nosso limite. Precisamos ir além das expectativas. Precisamos ir além daquilo que nós mesmos limitamos para nossas vidas. A gente tem olhado para as nossas vidas com limitações, colocando limitadores. Eu vou chegar só até aqui. Senhor, se eu fizer aqui, eu chego até aqui. Não. Senhor, se o Senhor quiser que eu vá além, eu vou. Mas a minha visão só me permite ir até aqui. Mas eu vou além. Eu vou ultrapassar, se for da sua vontade, assim como teu filho. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade. Se nós estivermos a mesma motivação de Cristo esteve no Gólgota, de ir além, experimentaremos coisas extraordinárias em ti. E é isso que eu profetizo para a tua igreja nessa manhã. E é isso que eu profetizo para cada vida aqui nessa manhã, que vai se contentar, ó Pai, a não olhar só para o limitador, seja ele social, seja ele financeiro, seja ele físico, mas vai ultrapassar todas as barreiras. Ó Pai, que haja em nós as mesmas motivações que houve em Cristo Jesus, para que se doou até o fim por nós. Assim faremos nós pela tua obra. Nos doaremos até o fim por ti. Não negociaremos nenhuma gota de suor. Não negociaremos 1 minuto ou 1 segundo na tua presença, mas faremos tudo que for necessário para alcançarmos aquilo que o Senhor sonhou para as nossas vidas.
Ó Pai, é isso que eu profetizo para a vida de cada um dos teus filhos. Eu profetizo para os filhos dos teus servos. Ó Pai, que eles possam ir além daquilo que foi projetado por pai, por mãe, ou até mesmo por ele. Que ele possa ultrapassar todas essas barreiras e alcançar muito além daquilo que eles imaginam. Experimentando coisas extraordinárias, ambientes extraordinários, ó Pai, e sendo, ó Pai, instrumentos extraordinários em tuas mãos. É o que eu profetizo para cada um dos teus filhos, desde agora e para todos sempre. Amém.